Olá! Vamos falar hoje de cura emocional. O que a gente faz com esse passado que fica aqui pesando, que fica arrastando a gente para alguns lugares, para alguns sentimentos que não são legais, não estão ajudando, estão limitando a gente, estão fazendo a gente sofrer. Tem o que fazer, dá para a gente trabalhar esse passado. E o tema de hoje, ele está voltado para aquelas pessoas que já têm consciência de o que do passado que está influenciando ela. Às vezes a pessoa não tem ainda essa consciência, ainda está naquele ponto de que ela se sente muito mal, se sente muito triste, se sente desmotivada e não sabe por quê. Não sabe que associações de acontecimentos foram acontecendo para ela ter esse momento agora tão negativo, tão ruim. Então, é um passo, né? Seria a primeira parte desse vídeo, de tornar consciente, de fazer associações, de ir entendendo o reflexo de cada coisa que foi feita, que foi dita para você. Mas então, se a gente já chegou num certo ponto de consciência, a gente precisa trabalhar esse passado. Vamos falar do canal? Eu tenho esse canal para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para vocês em cada vídeo uma situação com a qual você pode contar com o psicólogo. Aqui, ou seja, para fazer uma terapia, para se entender, se for esse o caso ou se for essa a sua opção. Aqui na caixa de descrição tem um link do site onde está todos os profissionais, ou então aqui pelo WhatsApp você pega as informações, horário, valor, atendimento online, presencial, todos esses detalhes, fique à vontade. Então vamos lá, como é que eu comecei a pensar nisso, né? Eu estava vendo um filme onde a pessoa tinha simplesmente esquecido, teve uma amnésia, né? E simplesmente esqueceu todo o passado dela. Eu falei, nossa, isso é comum, tem vários filmes com, pelo menos, ou esse é o enredo principal, ou é uma parte da história, onde a pessoa esquece o passado dela. Interessante que nesse momento, a pessoa, com relação aos sentimentos dela, é de curiosidade, é de meio de perplexa, né, de querer entender onde é que eu tô, o que está acontecendo, mas ela fica curiosa, quem eu sou, qual é a minha história, de onde eu vim, quais são as pessoas com quem eu convivi até hoje, né? Ela quer saber quem ela é. Ela não está sofrendo, ela não tem angústias, ela não... Esse é meu cachorrinho aqui latindo. Não tem angústias, não tem raiva, não tem rancores, não tem arrependimentos, não lembra de nada, então não tem sentimentos associados às situações que aconteceram, né? E a partir do momento que ela vai lembrando, o sofrimento vem vindo junto, né? Nossa, mas aquela pessoa fez isso comigo, nossa, mas aconteceu isso, nossa, mas eu fiz tal coisa. E aí, o que me faz pensar é que o fato já foi, não está mais acontecendo agora, mas ela está sofrendo pela lembrança, ela está sofrendo pelas sequelas emocionais daquilo, né? E esses filmes me fazem pensar, se as pessoas que causaram mal não estão mais aí presentes hoje, não estão fazendo mais nada de ruim para ela, será que teria alguma coisa para a gente fazer, até para aproveitar esse momento? Agora não tem nada acontecendo, não tem ninguém fazendo, já aconteceu, né? Será que não teria alguma coisa para se fazer para que esses acontecimentos passados não afetem mais a pessoa? E é sobre isso que eu quero falar hoje. O passado nos prende porque cada evento da tua vida te transformou. Foi te formando quem você é hoje, para o bem e para o mal, né? Só que o mal ele é impresso com muito mais força, né? E isso é uma coisa muito interessante na gente, você pode prestar atenção e perceber que toda a generosidade que você recebeu, todo o carinho, toda a importância que você percebeu que você tinha, pode ser esquecido de uma hora para outra, em um minuto, se uma pessoa fizer você se sentir mal com você mesmo. Não é tão forte, não tem aquela força quando tem alguém te desmerecendo, de falar, não, eu sei quem eu sou, imagina, um monte de gente aí que já fez eu me sentir bem comigo. Não, mas o contrário sim, né? Você tá bem, você tá na tua, tá vivendo a tua vida, de repente aparece alguém para te dar uma rasteira, nossa, aquilo te derruba, né? Por quê?
Isso é que é interessante na gente. E aí é o que me faz pensar que a cura emocional, ela passa por esse caminho de se libertar do passado, se libertar dessas histórias, das lembranças, das marcas que ficaram. Como? É o que eu pretendo desenvolver aqui hoje com vocês. Pensa bem, se você está sentado agora aí diante do seu celular, do seu tablet, computador, da televisão, as pessoas me contam que me assistem na televisão, acho legal. Você está agora no momento de paz, você ligou para assistir YouTube, é o que você está fazendo agora. Nesse exato momento não tem ninguém aí te chateando, te ferindo, te causando dor. Então por que nesse exato momento você não está livre? Sentimento de inferioridade, depressão, ansiedade, seja lá o que esteja acontecendo com cada uma das pessoas que está me assistindo. Por quê? Porque isso não vai embora só porque você se distraiu, só porque agora vou fazer outra coisa. Não vai embora, continua acontecendo aí em você. E apesar de que toda aquela pessoa que tenha te maltratado, te desmerecido, te prejudicado, tenha deixado uma marca em você, né? Nesse exato momento ela não está aqui te ferindo. Então por que a gente não fica bem quando a gente tira essa pessoa da nossa vida? Sabe aquele ex-namorado que perturbou, aquele ex-marido que encheu o saco, que humilhou, que fez um monte, tirou da vida? A gente podia falar, opa, virei a chave, já não tenho mais o problema que eu tinha. Costuma dar um belo de um alívio, mas aquela sensação que a pessoa tem com relação a ela mesma costuma ser mais persistente. Por quê? Porque a gente foi marcado com aquilo que aconteceu. Eu dei exemplo de namorado, marido, mas pode ser amigo, chefe, vizinho, pai, mãe, tio, avó, todo mundo que participou da sua vida. Então, será que o caminho é esquecer? É limpar? Dar uma zerada? Se isso fosse possível, né? Na verdade, é sim e não, né? Porque esquecendo, você vai retirar todo aprendizado também, né? Acho que foi num filme também, não lembro o nome do filme que eu vi, porque tinha uma situação dessa, que tinha uma pílula que a pessoa, que parece que tem um quê de realidade nessa história, não sei o quanto que isso já está desenvolvido, mas uma pílula que a pessoa tomava e esquecia o trauma, esquecia o que tinha acontecido de ruim, de doloroso, tanto que foram cruel com essa pessoa, enfim. E realmente ela tomou, ela esqueceu, deu uma zerada, ficou bem, não tem aquele peso para carregar, ficou bem, realmente se livrou das sequelas. Só que sem o aprendizado, ela continuava se aproximando de pessoas mal intencionadas, de uma forma inocente, e a coisa se repetia, porque ela não aprendeu. E tinha uma certa fragilidade, tinha o histórico anterior de vida dela continuou. E eu vivo falando aqui que é muito comum, como eu falo sempre do narcisista, vou dar isso como exemplo, mas não é só com relação a isso, mas normalmente a pessoa que se envolve romanticamente com o narcisista, já teve outros narcisistas importantes na vida dele, pai, mãe, avó, professor, alguém que deixou essa marca e de alguma forma a pessoa mantém essa pessoa no ciclo de continuar se envolvendo com o mesmo tipo de pessoa. Então precisa de ter... o passado continua, então não adianta só esquecer, só não ter essa dor, porque o motivo que te levou para essa dor meio que continua. Deu para entender? Então o caminho não é esquecer. O caminho é diminuir ou retirar a carga emocional do que aconteceu com você, essa carga emocional negativa. Para alguns, o nome disso é perdão, mas eu sei que cada vez que eu falo esse nome, cria-se um certo peso. Eu acho que devia inventar uma nova palavra, porque perdão dá a entender a ideia de que você precisa esquecer, né? Que você precisa desconsiderar o que a pessoa fez. Ah, mas não foi nada, né? Ou que não teve importância, ou que você vai perdoar e vai ser amiga dela, você vai receber ela na tua casa para jantar uma vez por semana, né? Ou se a pessoa repetir aquilo, você não vai nem se incomodar, porque você se perdoou, aquilo não é problema, se não é problema, ela pode repetir, fazer de novo e você... E a gente sabe que não é isso, o perdão também não é desse jeito que eu entendo, mas eu gosto desse conceito de perdão, porque a palavra perdão parece que é só deixar para lá, mas tem uma outra palavra que é renovar. Renovar eu acho bacana, porque ela é ação, você está atuando, você está fazendo e é intencional. E essa é uma parte muito legal. Então, no lugar da palavra perdão, eu vou usar a palavra renovar até achar uma melhor. Fica essa aí por enquanto.
E o que é isso? Você vai renovar os seus sentimentos com relação ao que aconteceu. Você vai entender ele de uma forma bem clara, bem sensata, né? De uma forma bem objetiva. Você não vai assumir culpa que você não tem. Você não vai se sentir um coitado. Porque naquela situação, se você não teve condições de tomar as rédeas e assumir o que estava acontecendo, você não merece esse sentimento nem esse nome para você. Você vai entender que o que você fez era o que estava ao seu alcance na época, no momento, era o conhecimento que você tinha, as possibilidades que você tinha. Você vai perceber que você aprendeu muita coisa, né? E numa próxima situação parecida, você vai estar mais preparado. Você vai poder fazer bem diferente daqui para frente. E dentro dessa renovação, tá outra palavra que eu gosto bastante, mas que também eu acho muito mal compreendida, que é a palavra compaixão. Compaixão envolve empatia, e empatia não significa nem ter dó e nem passar pano. Né? E eu tô falando isso porque no comentário vira e mexe tem alguém falando: ah, Marisa, você vive passando pano para aquela pessoa que prejudicou a vida da gente, que fez mal, que causou trauma. Não é passar pano, não, né? É saber que essa pessoa, ok, também teve suas dores, é perceber o motivo, o caminho, porque ninguém nasce ruim, cruel, maldoso, não, a pessoa vai se tornando, coisas vão acontecendo na vida dela que vão levando ela para aquele caminho. Então, eu falo isso que é para você não pensar em fazer coisas ruins para as outras pessoas, mesmo que elas tenham feito uma coisa ruim para você. A compaixão, ela te ajuda a torcer pela pessoa para que ela melhore, para que ela mude, para que ela se torne outra coisa, para que ela não faça mais isso com ninguém, né? Para que ela também aprenda. E isso pode transformar a tua raiva, a tua tristeza, não vai perpetuar. Ou até, falando no perdão, pedir perdão para você mesmo, né? Quando foi você que causou dor para outra pessoa. E nesse caso, a compaixão é por você mesmo também. Você vê que legal? Se você merece perdão, se você merece a sua própria compaixão, né? A gente pode se colocar como humano e colocar todo mundo nesse grupo. Não tem problema, né? Porque se você se tornar uma pessoa que só deseja mal, mesmo para quem tenha te feito mal, você vai ser uma pessoa vingativa, você vai ser uma pessoa que também é cruel e vai estar perpetuando o ciclo de dor que não interessa para você, não interessa para mais ninguém, você não quer sentir dor e tenho certeza que você não quer assistir ninguém também se contorcendo de dor, de raiva, de ódio, né? Não. Mas pensando aí menos no outro, pensando mais em você, veja que o tempo te deu mais condições, né? Mais coragem, mais determinação para você encarar os acontecimentos do passado que te machucaram. Então, o que você pode fazer? Você pode se beneficiar se você se der um tempo, se você se der a oportunidade, se você se empenhar em analisar o que você vem fazendo com essas lembranças, né? O quanto que você permite que elas estão limitando a sua vida, né? Por exemplo, você identifica em você a repetição daquilo que te feriu, ou seja, teus pais não te deixavam ter amigo e hoje você foge de amigo? Será que sem querer você está repetindo porque você se deixou entrar num automático? Então, a proposta que eu estou colocando hoje é sair desse automático, é ter consciência do que vem acontecendo com você. Se pessoas significativas na tua vida reagiram a você com raiva, né? Hoje você está reagindo com raiva para todo mundo, né? Você está perpetuando. E é importante você identificar as sequelas, o que foi ficando em você. Ficaram fobias, ficaram medos. Você é uma pessoa que chora por tudo ou você é uma pessoa que não consegue chorar? Travou, né? Você se desespera diante de qualquer coisa, parece o fim do mundo. Você se irrita demais, né? Desproporcionalmente com as pessoas. Isso é interessante, assim como também o que é de você para você, né? Você identifica cada pensamento onde você mesmo se desvaloriza. É importante esse processo de você identificar esses pensamentos, onde você está aí se punindo, você está se desmerecendo, né? Então, você vê como é legal você ir procurar os motivos para você perceber que você merece se respeitar e merece se tratar melhor, apesar de não ser isso que você está fazendo contigo até agora. Descobrir esse caminho, se colocar nessa empreitada, pode ser muito, muito interessante para você. Como? Falar do que te incomoda, né?
Falar ajuda a você ou ter alguém pensando junto com você, ou você mesmo identificar esse processo todo, identificar o que tem de melhor para fazer com isso tudo. Mas fala com alguém que realmente vai te ajudar, alguém que não vai te julgar, alguém que não vai usar, né, tudo que você está contando ali para fazer chantagem, alguém que não vai sair contando para todo mundo aquilo que você está se abrindo, você está ali confiando na pessoa, e nem vai misturar os sentimentos e vai acabar querendo ter alguma coisa a mais com você, achando que agora está íntimo e que agora passaram de nível, porque é muito comum esse monte de confusão também quando a gente coloca o nosso sentimento, quando a gente se abre, quando a gente... então é uma coisa bem importante para se olhar. Pode ser um amigo, um parente, alguém que você confia, pode ser um profissional, pode. Foi porque eu me preparei, o que eu acredito no trabalho profissional do psicólogo, de ajudar a pessoa a se entender nisso tudo, a se libertar do passado, a olhar para esse passado com clareza, olhar para cada situação que aconteceu naquele dia, aquela pessoa falou aquela coisa, e isso fez eu me sentir daquela forma horrorosa, e essa mesma forma horrorosa vem se repetindo ao longo da vida em outras situações. Essa clareza é tão importante para você se libertar, porque só tendo a consciência disso e percebendo a sua capacidade de falar, não, agora eu posso dar um outro olhar para isso, agora eu posso renovar, né? Que tem uma outra palavra também que seria interessante, mas ela foi tão desvirtuada, a palavra ressignificar. Eu já nem gosto mais de usar, por isso que eu vou usar renovar para isso, para a gente se entender com o próprio passado, com a própria história, e não precisar de esquecer, não precisar de sofrer uma amnésia, a gente perceber que a gente está crescendo, né? Cada coisa que acontece contigo te acrescentou algo, e essa coisa pode ser positiva mesmo tendo causado bastante dor. Pensa nisso. Sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo. Obrigada por me assistir. Deixa o like no vídeo, se inscreve. Aquilo tudo que eu esqueço de falar lá no começo, que todo youtuber fala, que a gente sabe que é importante pro canal, mas as pessoas acabam esquecendo. Eu vou falar agora no fim, que eu sei que não é todo mundo que chega até o fim, mas se você chegou, eu agradeço. Obrigada por me assistir.